Fala moçada, a gente vai resolver aqui um problema conhecido como pêndulos acoplados e a gente vai usar aqui o formalismo lagrangiano para resolver esse problema aqui. Então vamos ler aqui a questão. Encontre as altas frequências e modos normais do sistema mostrado na figura abaixo para pequenas oscilações. O sistema é composto por três pêndulos simples de massa m e comprimento L, conectado por duas molas de constante elástica K. Então, obviamente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, por exemplo, é começar definindo que L é igual a T menos U. Eu vou calcular aqui separadamente cada T. Então, a energia cinética, no caso aqui, vai ser 1 sobre 2 M. Vamos adotar aqui massa 1, massa 2, massa 3. Apesar que meu problema diz que os três corpos eles têm a mesma massa, né? Mas no final das contas eu volto para o caso específico. Então, 1 sobre 2 M1. Aqui, obviamente, vai ser x1 ponto ao quadrado mais 1 sobre 2 M2 x2 ponto ao quadrado mais 1 sobre 2 M3 x3 ponto ao quadrado. Então, o que é esse x1, x2, x3? É o seguinte, pessoal. Você tem aqui três pêndulos simples acoplados. Então, se a gente puder aqui prolongar essa reta aqui, fica melhor. Pelo menos nesse caso aqui, né? Então, veja aqui que forma um triângulo, né? Basicamente forma um triângulo. E que triângulo? Do tipo retângulo, né? Ó, que forma 90 graus aqui, ó. Então, veja o seguinte. Eu posso chamar daqui para cá de posição 1. Essa distância aqui, ó, posso chamar de x1. Então, obviamente, a velocidade dela vai ser o x.1. A velocidade vai ser x.1. Mas eu quero colocar a velocidade em termos de coordenadas, né, polares, que seria esse L aqui, ele teria a função do raio, né? O L é uma grandeza escalar, é um número. Então ele teria uma função aqui do raio. E o θ1 seria a primeira coordenada generalizada. Porque veja que nesse problema aqui, o que vai estar variando é somente os θ. O L, o K e o M são grandezas escalares, não mudam na física. Mas o θ, eles mudam, né? Então, lembrando aqui, né, um pouco de trigonometria, né? Você tem, por exemplo, isso aqui, ó. Né, lembrando aqui um pouco de trigonometria. Se aqui for um θ1, lembrando que é para ângulo pequeno. Então, aqui, né, 90 graus, que é essa distância daqui para cá? É o meu x1, né? Então, aqui, como aqui é L, né? Então, meu θ1, meu x1 vai ser, você pega o L e multiplica com θ1, né? Ou então θ1 vezes L. Então, isso aqui é fundamentos de trigonometria. Quando você pega o raio, multiplica pelo ângulo, você encontra esse arco. Mas como se trata de pequenas oscilações, né? Pequenas oscilações, a gente pode considerar que esse arco, por ser um valor muito pequeno, acaba sendo uma reta. Né? Então, entenda aqui que esse triângulo aqui é um triângulo que o cateto oposto dele é muito pequeno. Até um certo momento eu considerar uma curva ser uma reta. Mas isso para pequenas oscilações, ou seja, pequenos ângulos. Certo? Então, você pode dizer que T é igual a 1 sobre 2 M1 vezes. Aí, veja só. Para que eu possa derivar aqui o x1 em relação ao tempo, eu tenho que derivar o θ1 e não o L. Porque o L é uma grandeza escalar. Se eu derivar o L, dá zero, né? A derivada de uma constante é zero. Então, na parte aqui vai ser θ1 ponto L. Mais. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro, né? De maneira análoga. M2 θ2 ponto L mais 1 sobre 2 M3 θ3 ponto L. Certo?
Agora vamos atrás da energia potencial. Aí a gente já encontrou a energia cinética. O U vai ser... Veja aqui que o meu U, ele vai ser uma contribuição, né? O total vai ser a soma da potencial mais das molas, né? Bota K que representa mola. Então, o que são as energias potenciais de cada corpo desse, né? Aí veja, como é que eu faço para encontrar essa distância aqui em termos desse ângulo θ1? Aqui vai ser quem? Cateto adjacente. Então, tem que relacionar o cosseno de θ1, né? Então, vai ser a hipotenusa multiplicado pelo cosseno de θ1. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os demais, né? Ou seja, cada reta aqui na vertical, seria essa reta azul aqui, a primeira seria L cosseno de θ1, a segunda seria L cosseno de θ2, a terceira seria L cosseno de θ3. Entendeu? Então, adotando aqui, por exemplo, a minha energia potencial, aqui sendo zero, a energia potencial, então o restante vai ser, para baixo vai ser negativo, né? Então, massa 1 vezes a gravidade, a altura da bolinha 1 vai ser a altura da bolinha 1, L cosseno de θ1. Então, L cosseno de θ1 menos M2 G L cosseno de θ2 menos M3 G L cosseno de θ3. Porque esse L cosseno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ3, eu já falei para vocês, corresponde à altura de cada bolinha, né? Certo? Agora, vamos considerar aqui a energia da mola. A energia da mola vai ser o quê? Mais, né? Lembra-se lá que a definição da energia da mola é K sobre 2 ΔX, né? Ao quadrado. Isso aqui é a definição da energia da mola, né? E como é que eu faço para encontrar essa variação, né, de x? Aí veja o seguinte, esse x1 aqui eu também posso considerar ele sendo quem? Em termos do ângulo θ e do L. Seria o L seno θ1. Porque veja só, se um lado é o cosseno, vai ter que ser o seno. E o L aqui seria a hipotenusa, por isso que aparece um termo, né? Então, se essa bolinha aqui, né, digamos assim, essa bolinha aqui, ó, inicialmente ela estava aqui, ó. Aí ela deslocou, né? Ela estava aqui, ela deslocou para cá, ó. Então teve uma variação. Da mesma forma, eu tinha uma bolinha aqui, ela deslocou para cá, teve uma variação. Da mesma forma, eu tinha uma bolinha aqui no início, né? No início do movimento. Eu tinha uma bolinha aqui e ela veio para cá, formando esse ângulo de θ3. Então eu posso calcular essa variação, né? Que é a respeito da deformação da mola, né? Se daqui para cá variou x, então a mola deformou x, né? Obviamente. Então, como é que eu faço para calcular essa deformação? Aí eu, lembrando que isso aqui corresponde, né, x2, né, e aqui corresponde x1, né. Então essa variação aqui seria, vamos botar aqui, variação de x, considerando essa bola aqui do meio sendo a bola 2, seria 2, 1. Então seria quem? Pegar essa distância aqui e subtrair com essa distância aqui, ó. Então seria L seno de θ2 menos L seno de θ1. Entendeu? Porque daqui para cá, como eu disse para vocês, seria o L seno de θ1. Para cá também, L seno de θ2. Então eu faço subtração e encontro a deformação da mola. Certo? Somente para esses dois casos aqui. Entendeu? Então aqui vai ficar o quê? Mais K sobre 2. Certo? De quem? L seno de θ2 menos L seno de θ1. Isso aqui é ao quadrado, né? Por conta da fórmula aqui da energia da mola. Aí mais, né, K2
Agora vamos fazer o mesmo caso para o corpo de massa 3 e o corpo de massa 2, né? Ele variando seria o L seno de θ 3 menos o L seno de θ 2. Então aqui, K2, vamos escrever aqui, mais K2, aqui vai ficar o quê? L seno de θ 3 menos L seno θ 2. Isso aqui é o quadrado por conta da equação da energia de Hooke. Agora a gente vai encontrar a Lagrange, né, a Lagrange do sistema. A gente definiu ó, que Lagrange é T menos U. Então, dessa forma, Lagrange vai ser quem? Quem é T? 1 sobre 2 M1 θ.1 L mais 1 sobre 2 M2 θ.2 L quadrado. Tem que estar ao quadrado, né? Perdão. Então, mais 1 sobre 2 M3 θ.3 L e aqui é o quadrado, né? E aqui ficou faltando também colocar o quadrado. Peço perdão aqui para vocês. Aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Tudo certo agora. E agora? Agora menos, né, as energias da mola e das energias potenciais de cada corpo. Então, como aqui tem menos, aí vai mudar todos os sinais aqui de dentro, né? Então, aqui ó, vai ficar mais M1 G L cosseno de θ1 mais M2 G L cosseno de θ2 mais M3 L cosseno de θ3 menos agora as energias da mola, né? Da variação das molas. K sobre 2 L seno de θ2 menos L seno de θ1, isso ao quadrado, menos K sobre 2, a variação agora do seno de θ3, menos o L seno de θ2 ao quadrado. Então a gente encontrou aqui a Lagrange do problema. Certo? Isso aqui é a Lagrange do problema. A Lagrange do problema. Lagrange do problema. Do problema. Então, eu preciso agora, né, por exemplo, encontrar, né, aparece aqui, tá, poluir um pouco aqui o que eu escrevi. Lá na frente vou pensar essa figura. Então, beleza. Veja o seguinte, que eu preciso, como eu denotei aqui, né, por exemplo, eu disse que são 3 coordenadas generalizadas, né, nesse problema aqui, que no caso vai ser quem? Claramente é o θ1, θ2 e θ3, né? Então eu tenho que escrever 3 equações de Euler-Lagrange para esse problema. Então, 3 equações de Lagrange, né? Então vai ficar como? Vamos escrever aqui, de azul aqui vai ficar, vamos escrever desse jeito aqui. D por dt, dl por dθ ponto menos dl por d por dθ igual a zero. Esse outro aqui vamos escrever de vermelho. D por dt dl por dθ. Aqui, perdão, viu? Aqui é 1, aqui é 1. Tem que lembrar que são 3 tetas, né? Então tem que estar colocando o índice. Aqui é θ2 e aqui menos dl por dθ2. Aqui é ponto. Igual a zero. E o último aqui vai ser quem? D por dt. Veja que as equações são
muito parecida uma com a outra, né? Só muda as coordenadas generalizadas. dl por d θ 3, ponto. Escrever esse 3 bonito aqui, ponto. Menos dl por dl θ 3 igual a zero. Então, com essas três equações aqui, né, de Lagrange, é possível encontrar três equações diferenciais e continuar o problema. Então, vamos fazer isso, né? Veja só. Para que eu possa encontrar esse primeiro termo aqui, eu tenho que pensar em θ.1. E olhando para Lagrange, o único termo que tem a presença de θ.1 é esse termo aqui. E a derivada dele é muito simples. Esse 2 vai embora com 1 sobre 2, vai ficar m1 θ1.l, ok? Então aqui na prática vai ser quem? Vou escrever de azul, né? Para ficar lembrando aqui a primeira equação. m1 θ1.l, certo? Muito bem. Agora você tem que derivar em θ1 agora. Olhando aqui para a expressão Lagrange, qual é o termo que tem a presença de θ1? Esse não tem, esse não tem, esse não tem, esse não tem, esse daqui também não tem, esse tem e esse tem, ó, a presença do θ1. Então a gente vai derivar ele. Então vamos lá. Vamos botar aqui o menos da forma de Lagrange. Abrir aqui um parêntese. Aqui, a derivada do cosseno de θ1 vai ser menos o seno de θ1, né? Então aqui vai ficar menos m1 gl seno de θ1, certo? E a derivada desse daqui vai ficar como? Deriva de fora, então aqui vai ficar menos k sobre 2. Aí esse 2 vai embora com esse 2 aqui, né? Porque esse 2 aqui ele vai descer da derivada, ok? Então vai ficar k, a parênteses, L seno de θ2, né, que é 2, e aqui, menos L seno de θ1. Aí você vai derivar dentro. Derivada de dentro em relação a θ1, aí vai ficar menos, né? Então vou botar aqui menos. Acho um joguinho de sinal aqui, importantíssimo. Aqui vai ficar L cosseno de θ1, né? E aí fecha, né? Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Zero. Certo. Vamos só resolver aqui, fazer essa mudança de sinal aqui. Então veja o seguinte, aqui vai ser M1 θ1.L. Agora aqui vai ficar menos com menos a mais M1 GL seno de θ1. Aqui menos com menos a mais com menos a menos, então aqui vai ficar menos K. Aí aqui L seno de θ2 menos L seno de θ1 multiplicado por L cosseno de θ1. Isso aqui é igual a zero. Vamos resolver esse último termo aqui, somente essa expressão azul. Tá. Então M1 esse θ1.L mais M1 G L seno de θ1 menos aí aqui vai ficar. Vamos pegar esse primeiro termo e multiplicar com o último, vai ficar K L ao quadrado seno de θ2 multiplicado pelo cosseno de θ1. Menos com menos a mais, né? Mais K L ao quadrado seno de θ1 vezes cosseno de θ1. Esse primeiro fiz aqui a distributiva, né? Vou mostrar aqui para vocês para ficar. Peguei esse, o resultado desse multipliquei com esse. Depois fiz esse com esse, peguei o resultado desse multipliquei com esse, tá? Então isso aqui é igual a zero. Certo? Então vamos guardar isso aqui. E agora vamos fazer a expressão de vermelho. A segunda equação de Lagrange aqui para esse movimento. Porque nós temos três equações, três variáveis, né, três grandezas generalizadas, que é o θ1, θ2 e θ3. Então agora eu vou para o θ2. Aí é a mesma análise, né? Mesma análise. Olhando aqui para o θ2, eu vou primeiro derivar essa expressão aqui, ó.
né? Porque depende de θ2, e é o único termo que tem θ2, ponto. Depois eu derivo o restante que tem θ2, né? Que é esse termo aqui, esse daqui e esse daqui, certo? Então vamos lá. Então, vamos botar de vermelho. M2, θ2, ponto, L, ok? Mais, na verdade menos, né? Por causa da expressão Lagrange menos. Aí vamos botar aqui em parênteses e fazer aqui com calma para a gente não errar um sinal. Aí veja o seguinte, eu vou derivar agora em θ2, então a derivada do cosseno é menos o seno, então vai ter uma mudança de sinal aqui. Menos M2G L seno de θ2, certo? Agora vamos fazer esse aqui. Fica menos K, esse 2 vai embora com 2, então vai ficar menos K, né? Menos K. Aqui fica L seno de θ2 menos L seno de θ1. Obviamente aqui a gente vai ter que derivar pelo de dentro, né, que é a regra da cadeia. Derivada de dentro em relação a θ2, derivada do seno ao cosseno. Então fica L cosseno de θ2. L cosseno de θ2. Agora vamos derivar essa última expressão aqui, ó, que é essa daqui, ó, em relação a θ2. Então aqui vai ficar menos K. Então aqui vai ficar menos. Vamos fazer aqui do lado aqui, menos K. Aí L seno de θ3 menos L seno de θ2, ok? Multiplicado pela derivada de dentro. A derivada de dentro, derivada do seno é o cosseno, né? Então aqui é L cosseno de θ2, né? Aí fecha. Vamos ver se está certo. Seno de θ3, né? Deixa eu ver se eu botei. Isso. Então também que tem um errozinho, né? Aqui tem um menos aqui, ó. A derivada do seno ao cosseno, aí conserva esse menos aqui, ó, que é a regra da cadeia. Aqui tem um menos aqui, ó. Aí sim, agora. Então tem que ter bastante cuidado aqui para não errar o sinal. Então vamos lá. M2, θ2 ponto, L, aí aqui vai ficar mais, né? M2, G, L, seno de θ2, aqui fica menos com menos dá mais. Aqui tá tudo certo. Então menos com menos dá mais. K, L seno de θ2 menos L seno de θ1, que multiplica L cosseno de θ2. Estou bem aqui, ó. L cosseno de θ2 menos K L seno de θ3 menos L seno de θ2 multiplicado, né, por L cosseno de θ2. Vamos organizar essa conta aí. Vai ficar como? M2 θ.2L mais M2G L seno de θ2 mais, aqui vamos fazer o produto direto aqui, vai ficar K L seno de θ2, aqui fica L ao quadrado, né? Aqui fica L vezes L, aqui fica o cosseno de θ2, e aqui fica menos K L ao quadrado seno de θ1 vezes cosseno de θ2, né? Menos, aí esse K multiplicado com esse, então fica menos K L ao quadrado seno de θ3 vezes cosseno de θ2. Aí menos com menos dá mais, né? Dá mais aqui. Bota bem aqui. L seno KL ao quadrado, né? Seno de θ2 cosseno de θ2. Né? Então vejo que esses termos aqui, ó, por exemplo, esses termos aqui, eles são iguais, ó. Então eu posso somar, né? Então vai ficar como? Vai ficar assim. M2 θ.2 L mais M2G
L seno de θ2, né? Mais 2 vezes K L ao quadrado seno de θ2 cosseno de θ2 menos, né, K L ao quadrado seno de θ1 cosseno de θ2 menos, né, botar bem aqui isso daí direitinho, menos K L ao quadrado seno de θ3 cosseno de θ2. Então, a gente chegou nessa expressão aí, né? Vamos guardar ela aqui, né? Guardar ela aqui. Da mesma forma, a gente vai guardar aquela azul lá. São 3 equações, no caso. Guarda essa aqui também de azul. Aí veja o seguinte, agora nós vamos atrás da verde, né? Então, vamos atrás da verde. A verde é assim. Você tem aqui, você vai derivar esse termo aqui, que depende de θ.3. E depois você vai derivar esse termo aqui, que depende de θ3. E essa última expressão aqui. Certo? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Então vamos lá. Vai ficar M3 θ3.L, né, menos a parênteses. Esse menos é lá da forma de Euler-Lagrange. Esse menos vem daqui, ó. Daqui, ó. Menos. E aí agora vamos derivar o L, né? Como é que deriva o L? θ3. θ3 vai ser derivada do cosseno a menos do seno. Então vai ficar menos M3G L seno de θ3, ok? Né? Agora, a derivada da última expressão, que é essa daqui, ó. Vai ficar menos KL seno de θ3 menos L seno de θ2, isso. Então fica menos KL de seno de θ3 menos L seno de θ2, ok? Multiplicar pela derivada de dentro, né? Estou derivando em θ3, a derivada do seno de θ3 é L cosseno de θ3, né? Aí, mas deixa eu ver se estão... tá tudo certo, né? Tudo certo. A derivada de dentro é... Ok. Então, aí vamos lá. Vai ficar M3 θ3L mais agora M3G L seno de θ3. E aqui fica mais, né? Agora, aí vamos fazer aqui o produto direto. Fica KL ao quadrado, né? Seno de θ3 cosseno de θ3, né? E aqui fica mais agora, né? Aqui fica menos com menos, a mais, com menos a menos, né? Então aqui fica menos. K L ao quadrado seno, né, de θ2 cosseno de θ3. Deixa eu ver se está certo mesmo. Esse aqui fica mais. Aqui fica menos com menos a mais. Menos com menos a mais, com menos a menos. Aqui é igual a zero. Tá certo. E aqui também, ó. Esse termo aqui é igual a zero, né? Só organizar aqui. Não botei, mas isso aqui é igual a zero, né? Deixa eu só organizar aqui. Fica um pouco torto aqui, mas essa ferramenta aqui, a mão na roda. E aqui é igual a zero, tá certo? Muito bem. Vamos botar aqui, né, para ficar de maneira similar com os outros. Então veja o seguinte, a gente encontrou 3 equações diferenciais. Encontramos essa de vermelho aqui, encontramos a de azul, né? Mas veja o seguinte, a questão fala que se trata de pequenas oscilações, né? Se trata de pequenas oscilações. Então,
você vai ter que considerar isso, pequenas oscilações. Então, quando ele diz que é pequenas oscilações, ele está afirmando para você, né, por exemplo, que você pode considerar o seu centro de θi igual ao seu próprio θi. Eu estou considerando que θi porque se pode ser 1, 2 e 3, entendeu? Da mesma forma, o cosseno de θi vai ser igual a 1. Isso aqui é quando se trata para pequenas oscilações. Pequenas oscilações. Pequenas oscilações, ok? Então, é o seguinte, né? É o seguinte. O que que acontece? A gente vai pegar essas três equações aí e vamos considerar isso aqui, ó. Essas condições aqui. Então, onde tiver seno, a gente troca pelo teto. Então, vamos pegar primeiro essa equação aqui, ó. Vou pegar ela aqui, colocar ela aqui. Vamos lá, fazer as devidas substituições. Vamos lá, vou deixar agora de preto. M1, θ 1 ponto, E mais M1, G, L, ó, sem θ1. Aí você aplica para o θ1 agora. θ1 menos K, L ao quadrado. Aqui tá o quê? Sem de θ2. Troca por θ2. Cosseno de θ1 troca por 1. Depois você botar, né? Mais K L ao quadrado. Sem θ1 troca por θ1. Cosseno de θ1 troca por 1. Isso aqui é igual a zero. Vou apagar essa expressão aqui, que não me interessa. O que me interessa é o que eu fiz, a aproximação. Agora eu vou pegar a vermelha. Vou pegar a vermelha aqui. Vou deixar ela bem aqui em cima, para escrever aqui bem aqui embaixo. Então vamos lá. Segunda equação de movimento. M2, considerando agora as aproximações, é claro. M2, θ.2, L, certo? Que é 2. Mais M2, G, L. Agora, quem é o sem θ2 se transforma no θ2. Menos, aliás, mais, né? Mais 2 vezes K L ao quadrado. Sem θ2 se transforma no θ2. Cosseno de θ2 se transforma no 1 menos K L ao quadrado. Isso aqui se transforma em quê? θ1, claro. Isso aqui se transforma em 1. Isso aqui se transforma menos K L ao quadrado. θ3, é isso? Cosseno de θ2 se transforma em 1 igual a zero. Muito bem. Então, vou apagar isso aqui. Não preciso mais dessa informação aqui. Agora eu vou pegar a expressão verde. Né? Fazer a minha devida aproximações. Então, ó, vamos lá. Vou deixar aqui as aproximações aqui para deixar bem nítido o que eu estou fazendo. Preto. M3 agora. θ.3 L mais M3 G L θ3 agora, né? Porque aqui se transforma θ3 mais K L ao quadrado θ3 agora, né? Aqui se transforma em 1 menos isso aqui se transforma em quê? K L ao quadrado θ2 igual a zero. Então vou apagar isso aqui agora. Me ajudou muito. Então veja que aquelas equações azul, vermelho e verde, elas se transformaram nessa daqui. Então fica desta forma. As equações de movimento. Então fica dessa forma aqui, né?
E aí, o que eu posso fazer com isso daqui, hein? Eu posso, muito bem, dividir isso aí tudo, né, por... Eu posso dividir isso aqui tudo, né, por exemplo. Vou deixar aqui primeiro. Eu quero deixar somente esse θ1 só, o θ.2 só e o θ.3 só. Então eu divido isso aqui tudo por M1L. Aqui também eu divido por M2L. E aqui tudo eu divido por M3L. De tal maneira que eu vou ter agora isso aqui, ó. Vou fazer assim. De tal maneira que eu tenho isso aqui agora. θ1, 2, dois pontos, mais G dividido agora por L, θ1, menos K dividido por M1, certo? θ2, mais K dividido por M1, θ1, igual a zero. Desta maneira aqui também, θ2, né? Mais G dividido por L, θ2, menos, né, aqui no produto, menos 2K dividido por M2, θ aqui 2, menos K dividido por M2 θ1, ok? Menos K dividido por M2 θ o quê? 3. Ela vem daqui, ó, essa equação de cima, do meio. Então, estou fazendo o procedimento que eu expliquei. Cada equação dessa estou dividindo, né, respectivamente, por M1L, a segunda por M2L e a terceira por M3L. Agora vamos fazer a terceira equação aqui, ó. Terceira vai ficar θ2 ponto 3 mais G dividido por L, né? G dividido por L, θ3 mais K, né, que é o mais, K dividido por M3, certo? θ3, ok? Menos K dividido por M3, θ2, igual a zero, certo? Muito bem. E aí o que eu vou fazer agora é considerar aqui a massa, né, por exemplo, sendo tudo iguais, né? Além disso, eu também posso considerar, por exemplo, eu posso botar aqui em evidência, né? Então, eu posso colocar aqui em evidência o GL e o K sobre M1, né? Assim como eu também posso botar em evidência aqui, ó, esse camarada aqui com esse camarada aqui, ó. Certo? E eu posso botar em evidência aqui também, ó, esse camarada aqui com esse daqui, ó. Então, vamos lá, reescrever de novo. Vai ficar θ1, 2 pontos, mais aparentes G dividido por L. Vamos considerar aqui o G dividido por L, ó. O G dividido por L sendo, por exemplo, um ômega zero. E o K dividido por M sendo um beta ao quadrado. Vamos considerar isso, para não ficar carregando demais, né? Então, vamos lá. Aqui vai ficar ômega zero ao quadrado, certo? E aqui vai ficar o quê? Menos um beta ao quadrado, θ2, certo? Mais um beta ao quadrado, θ1, igual a zero. Aqui, θ2.2 mais aparentes ômega zero ao quadrado menos duas vezes agora o beta, né? Ao quadrado, θ2, menos, né? Menos agora, ok. Aí veja aqui que eu botei esse camarada aqui com esse daqui. Aqui ficou o θ1 e o θ3, né?
Vou botar o θ1 aqui na frente, para ficar na ordem. Vou botar aqui na... Então, mais... Vou botar assim, menos beta ao quadrado θ1 mais... Então, vamos lá. θ2, esse camarada botei em evidência aqui, e esse daqui, menos beta daqui ao quadrado, θ1, certo? Aqui, θ2, e agora o θ3, são mais, vou botar assim, menos beta ao quadrado, θ3. Eu estou querendo deixar aqui na ordem, né? Por exemplo, aqui a derivada, que é θ1, θ2, θ3, porque no fundo eu vou representar isso por uma matriz, então por isso que eu estou deixando assim. Aqui, θ2, 3. Aí aqui eu vou fazer novamente, né? Eu vou trazer, por exemplo, o 2 na frente, né? Então, mais menos beta, né? Ao quadrado. θ2. E aqui mais. Agora aqui vai ser o ômega 0 mais, né? Mais. Aqui vai ser beta ao quadrado, aqui tá ali um quadrado. θ2. θ2 não, θ3, perdão. Igual a 0. Tem uma coisa bem aqui que eu também estou identificando que está errado, né? É que bem aqui é positivo, ó. É esse camarada com esse aqui, ó, tá positivo. E aqui também, né? Aqui tá positivo também, né? Então aqui é positivo, ó. Aqui é positivo, aqui é positivo, ó. Eu acabei errando aqui no sinal. Deixa eu ver onde é que ele vem. Ele vem do θ2, ó. Tá aqui, ó. Ó, ele é positivo, ó. Então não pode vacilar no sinal, viu? Essa conta aqui eu já fiz, por isso que eu sei que bem aqui é positivo. Muito bem. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso representar em forma de matrizes, né? Como é que eu faço para representar na forma de matriz? Então veja assim, ó, veja que você tem esses três θ2 aqui, então você pode botar aqui uma identidade, ó, que é a matriz unitária. Aqui tudo é zero, aqui tudo é zero. Então aqui você pode multiplicar, por exemplo, o θ1, 2 pontos, aqui por θ2 e θ2, 3. Mais, né? Aí agora aqui vem a matriz. Vai ser quem essa matriz aqui? Esse termo aqui, né? Por exemplo, vamos lá. Ômega 0 ao quadrado mais beta ao quadrado. Lembrando que a gente atribui esses valores, ó. Tá aqui eles, ó. E aí? Aqui vai ficar menos beta ao quadrado. Aqui vai ficar menos beta ao quadrado. Né? Aqui no meio vai ficar o quê? Ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes beta ao quadrado, né? E aqui vai ficar o quê? Ômega 0 ao quadrado mais beta ao quadrado. Né? E aqui vai ficar o quê? Esse camarada aqui, menos beta ao quadrado. E aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0. E aqui vai ficar o quê? Menos beta ao quadrado. Isso multiplicado por quem? Por θ1, θ2, θ3. Isso aqui é igual a 0. Olha, se você pegar esse aqui, esse formato aqui, né, esse formato aqui matricial e retornar, você chega nessas equações de cima. Sem nenhuma dúvida. Só se você errar um sinal ou se você pecar aí no produto das matrizes, né? Porque bem que tem uma matriz, o produto de matriz, ó. Mas se você pecar, você chega aqui não. Mas se você fizer a regrinha direitinho, você chega, né? Então, e agora? Como é que a gente faz? Agora a gente vai utilizar o OneSites, né? OneSites desse problema. OneSites.
Ou seja, a gente vai dizer que o θ1 é igual a uma constante A1 vezes I ômega t. Então, a primeira derivada de θ1, obviamente, vai ser menos ômega ao quadrado, né? Na verdade, duas derivadas, né? Menos ômega ao quadrado A1 vezes a exponencial de I ômega t. Então, da mesma forma, eu posso, por exemplo, aplicar aqui, deixar aqui azul. Comecei com azul, agora eu vou botar vermelho. Eu estou querendo dizer que isso aqui são soluções daquelas equações diferenciais lá de cima. Ó. Essa que eu escrevi é a solução dessa aqui, ó. E essa outra aqui que eu vou escrever é a da vermelha, que é θ2 igual a 2 exponencial de ômega t. E aqui θ2.2 é igual a menos ômega 2, aqui a 2, né? Exponencial de I ômega t. Né? Só um detalhe, quando eu considerei bem aqui esse beta sendo K sobre M, eu já estou implicando também que as massas são iguais, ok? M1 é igual a M2, que é igual a M3, que é igual a M. Então, no fundo, onde tiver K dividido por M1, K dividido por M2, K dividido por M3, você vai trocar por beta ao quadrado. É por isso que eu posso. Porque se você não fizesse essa afirmação aqui, por exemplo, aí você ia estar chamando, né? Esse daqui seria beta linha, beta dual linha e o outro seria beta 3 linha. Então, tem que fazer as afirmações no cálculo. E aqui vai ser o quê? Agora que é a vez, né? Vai ser o θ 3 igual a 3 exponencial de ômega t. E aqui, θ 3, 2 ponto, igual a menos ômega ao quadrado a 3 exponencial de I ômega t. Ah, como é que eu sei que isso aqui são as soluções daquela equação diferencial? É muito simples, você vai pegar essas soluções aqui, e aplicar lá e você vai ver que bate certinho. Mas por que é assim? Porque essas equações diferenciais, ela apresenta soluções do tipo combinações lineares de funções ondulatórias. No caso, seria seno e cosseno, né? Então, essas equações diferenciais, sem nenhuma dúvida, elas são resolvidas por esses ansates aqui. Isso aqui não cabe a gente resolver essas equações diferenciais. O que cabe aqui é a gente aplicar o cálculo para a gente descobrir o que significa a física por trás desse cálculo, ok? Então, o que você vai fazer aqui, né? Depois de você feito isso, eu vou começar aqui na outra página, porque aqui já estou vendo que não vai dar. Então, vamos lá reescrever, né? Então, tomando, ó, onde tiver linha, multiplicar essa coluna, aí mais, pega essa linha aqui e multiplica essa coluna. Aí você substitui para esses valores aqui que eu coloquei, né? Então, você vai ter isso aqui, ó. 1 multiplicado por θ1, 2 pontos, você vai substituir por isso aqui, ó. Certo? Então, vai ficar o quê? Menos ômega ao quadrado A1 exponencial de ômega t, certo? Agora aqui, vamos lá. Esse primeiro termo multiplica o θ1. Mas quem é θ1? É esse camarada. Então, vamos lá. Então, vai ficar mais ômega zero ao quadrado mais beta ao quadrado, ok? E aqui vai ser o quê? A1 exponencial de I ômega t, né? Que ele vai multiplicar por θ1, tá aqui, ó. Agora, o menos beta ao quadrado vai multiplicar por θ2, né? Que seria esse camarada aqui, ó, de vermelho, esse aqui, ó. Então, vai ficar menos beta ao quadrado, né? Então, aqui, ó, menos beta ao quadrado. Vou deixar assim, mais menos beta ao quadrado, que eu quero botar depois essa forma matricial de novo. E aqui, A2 exponencial de ômega t, porque está multiplicando por θ2.
E o outro vai ser zero, né? Zero multiplicado por θ3 dá zero. Então aqui vai ser mais zero. Igual a quem? A zero. Agora a segunda equação, né? Seria essa daqui agora. Essa daqui multiplicado com esse camarada e mais esse camarada aqui multiplicado com esse. Vamos lá. Agora aqui eu vou ter a presença de 3 contribuições, né? Então vai ficar como? Bota aqui. Vai ficar, por exemplo, vamos escrever aqui de vermelho. Menos ômega ao quadrado A2 exponencial de I ômega T mais, certo? Mais, agora esse primeiro termo aqui multiplicar com esse. Quem é o θ1? Está aqui, o θ1. Então vai ficar menos b ao quadrado, beta ao quadrado, A1 exponencial. Então vai ficar menos, vou botar mais, menos beta ao quadrado. Aqui vai ficar A1 exponencial de I ômega T, certo? Mais, agora esse camarada aqui do meio multiplicar por θ2. O θ2 é A2 exponencial de ômega T. Então vai ficar mais ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes beta ao quadrado, certo? Multiplicado por quem? A2 exponencial de ômega T, certo? E aí? Mais esse último termo aqui, que está negativo, multiplicado por θ3, que é esse camarada aqui. Então vai ficar mais menos beta ao quadrado multiplicado por A3 exponencial de menos não, e ômega T igual a zero, né? Então, vou deixar esse aqui de preto também. Eu coloquei de vermelho porque eu pensei que ia esticar, né? Na verdade, foi uma equação pequena. Agora esse último termo aqui, ó. Esse camarada aqui vai ficar o quê? Menos ômega ao quadrado A3 exponencial de I ômega T, aí mais, aí vai dar um zero, né? Porque você tem zero multiplicado por θ1 dá zero. Então deixa aqui zero, mais, aí aqui, esse camarada menos beta ao quadrado vezes θ2 vai ficar mais o menos beta ao quadrado, vai ficar multiplicado por A2 exponencial de I ômega T mais esse último termo aqui multiplicado por θ3. Então vai ficar mais ômega 0 ao quadrado mais beta ao quadrado multiplicado por A3 exponencial de quem? De ômega T igual a zero. Então veja que eu posso pegar essas três equações aí de cima e colocar também em evidência. Eu posso colocar também em forma de matriz. Então como é que vai ficar? Menos ômega ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado mais beta ao quadrado, certo? Aí aqui vai ficar o menos beta aqui, certo? Ao quadrado. E aqui vai dar zero, né? Eu tô pegando esses termos aqui, pessoal. Esse, esse, ó. Tô colocando aqui, ó. Esses dois aqui, eles vão somar, ó. Como vocês estão vendo aqui, eles vão somar. Eles vão se somar, ó. Sempre. Eles vão se somar, ó. A verdade é assim. Deixa eu... Aqui é A1, aqui é A1. Então, eles somam. Agora aqui, ó. A2 com A2. E aqui, por exemplo, A3 com A3. Pronto. Então aqui vai ficar como agora? Menos beta ao quadrado. Aqui vai ficar como? Menos ômega ao quadrado, né? Que é esse camarada aqui. Com mais esse camarada aqui. Ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes beta ao quadrado. Certo? Mais esse último aqui que é o menos beta ao quadrado. Aqui vai ficar o quê? Zero, né? Que é esse camarada aqui. E aqui vai ficar menos beta ao quadrado. E aqui vai ficar menos ômega, bota aqui, menos ômega ao quadrado
mais ômega zero ao quadrado mais beta ao quadrado. Isso aqui multiplicado, obviamente, por A1, A2 e A3. Isso aqui é igual a zero. Botou nulo, né? Então, o que você tem que fazer aqui é resolver essa determinante aqui agora. Você vai resolver isso aqui. Vai afirmar que o determinante isso aqui é igual a... Vamos chamar isso aqui de matriz M, né? Então, o determinante da matriz M tem que ser igual a zero. Né? Então, se você for fazer isso aqui, né? Eu não vou fazer isso aqui, o determinante isso aqui vai... Mas você pode aplicar, por exemplo, aqui... por exemplo, Sarri, né, que a ordem dela aí é 3. Então, você pode também aplicar, por exemplo, Laplace, né, a regra de Laplace aqui, para resolver esse determinante. Né? Então, como é que vai ficar aqui? Se você for fazer esse determinante aí, vai ficar assim, ômega zero ao quadrado menos ômega, né, multiplicado por ômega menos beta ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui multiplica ômega menos 3 beta ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Então, se você resolver esse determinante aí, você vai ter isso aqui. Uma equação, né? E aí você automaticamente aqui precisa tirar as raízes. Né? Então, obviamente aqui, a primeira raiz, que é o ômega 1, vai ser quem? Ômega zero ao quadrado. A segunda raiz vai ser quem? O ômega 2. Vai ser, para que isso aqui possa zerar, eu tenho que afirmar que isso é igual a isso, né? Então, vai ser o beta quadrado mais ômega zero ao quadrado. E o H3, então, para que isso aqui possa zerar, eu tenho que afirmar que isso aqui é igual a isso. Então, vai ser dali, 3 beta ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, esses aqui são os altos valores, né? Altos valores de M. Agora, quem são os autovetores? Aí, os autovetores aqui é o seguinte. Escrever aqui de vermelho, né? Os autovetores agora. Os altos vetores, né? De M. Então, os autovetores são quem? Vai ser V1, que é igual a quem? 1, 1 e 1. V2, que é igual a quem? Menos 1, 0 e 1. E o V3, que é igual a quem? 1, menos 2 e 1. Então, isso aqui vai ficar de exercício para vocês, né? Você vai pegar essa matriz aqui 3x3, encontrar o determinante dela, resolver esse determinante aqui, encontrar as raízes, obviamente, que são os altos valores de M, e depois encontrar os altos vetores, né, de M. E agora você tem que fazer o estudo dos modos, né? Porque você já encontrou as frequências, então aqui, isso aqui são as frequências. Veja que lá em cima, ó, encontra as altas frequências. Ó. A gente encontrou. Fez essa conta toda aqui para encontrar as altas frequências. Isso aqui são as altas frequências. Altas frequências. Certo? Agora, isso aqui são os modos, né? Modos. Aí, ó. Encontre as altas frequências e modos normais. Né? Esses aqui são os modos normais. Agora veja o seguinte, como é que a gente interpreta isso aqui fisicamente? Então, essa primeira solução aqui, né? Então vamos lá. O primeiro caso
que é quando eu tenho a frequência 1. Né? Lembrando que quem é o ômega zero ao quadrado, esse ômega zero ao quadrado, a gente definiu ele lá no cálculo, foi quem? G dividido por L. A primeira frequência é G sobre L. G dividido por L. Vai ser quando eu tenho, por exemplo, esse alto vetor aqui, ó, P1 sendo 1, 1, 1. Então, olhando para o alto vetor, basicamente eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui essa figura aqui para seguir como um exemplo, né? Diminuir ela. Então, veja só, né? Vou apagar esse aqui. Esse aqui também não me interessa. Nem isso, nem isso, nem isso. Então, ó, veja o seguinte. Esse aqui também. Então, veja o seguinte, ó. Meu primeiro caso aqui, que eu tenho isso aqui bem definido, eu posso adotar esse primeiro cara que está para cá, esse aqui também está para cá, esse para cá. Ou caso contrário, né? Eles estão vibrando nesse sentido aqui também, ó. Pode ser nesse caso aqui também, ó. O que eu estou querendo dizer é que eles estão em sincronia, né? Quando um vai para a direita, outro também vai para a direita, outro também vai para a direita. Quando um vai para a esquerda, outro vai para a esquerda, outro vai para a esquerda também. Esse é o primeiro caso. Agora, como é o segundo caso? O segundo caso é quando eu tenho um ômega 2, sendo quem? Agora é o K dividido por M, ok? Mais o G sobre L. Aqui é quando eu tenho um vetor agora 2 sendo menos 1, 0 e 1. Ou seja, um está para cá, o outro permanece parado e o outro está para cá. Ou caso contrário, para cá, 0, para cá. Né? E o outro caso, H3 agora. Agora vai ser 3 beta ao quadrado, ou seja, 3 o quê? Lembrando que isso aqui é ômega ao quadrado, né? Então isso aqui tem... Tá certo. Então aqui é 3 km, certo? Que é o beta. E aqui eu tenho mais o GL. Como é que está o modo normal dele? É o V3. Menos 1, V3. É 1, menos 2 e 1. É isso? Então, como é que é esse caso aí? Então, basicamente, ele está parado, aí fica vibrando para cá e o outro está parado. Ou esse está parado e esse foi para cá. Então, esses são os três casos, né, pessoal? Esses são os três casos. Né? Cada caso são duas situações envolvendo, né? Agora sim, vamos generalizar aqui o cálculo, né? Veja o seguinte. Então, aqui. Generalizando para N corpos acoplados com, né, se são 3 corpos e são 2 bolas, então N menos 1 bolas, certo? Sabe fazer para 2, sabe fazer para vários, né? Então veja a audácia aí que eu estou propondo. E aí, né? Agora nós vamos tratar aqui, ó, de N corpos e N menos 1 bola. Né? Então o que que acontece, né? O que que acontece? A gente já está preparado na literatura algumas equações. Por exemplo, quando você trabalha com N corpos, você encontra N equações de movimento dessa forma aqui, ó. N, 2 pontos, N mais G sobre L, θ N, ponto, né, aqui, multiplicando, mais K dividido por M, que isso aqui seria o meu beta quadrado, né?
Aqui a variação, né, da mola, N menos θ N mais 1. E aqui seria mais K M θ N menos θ N menos 1, certo? E aí, isso aqui é para você encontrar as suas N equações de movimento, né? Aí, se você tiver só 2, então você tem 2 equações. Se você tiver só 1, você tem uma equação. Por exemplo, se for 1, aqui vai ser θ2.1 mais GL vezes θ1 mais KM θ1. Aí tem aqui menos θ1 mais 1 dá 2, né? Como você não tem o θ2, então isso aqui é zero. Mais KM θ1 menos θn menos 1. Aqui 1 menos 1 dá 0, né? Você tem o θ0? Não tem. Então é 0, né? Então para um corpo isso aqui é válido. Assim sucessivamente para os outros, né? De maneira análoga. E o Ansites é o mesmo, né? O Ansites é o mesmo, né? θn é igual a n vezes exponencial de ômega t. Se você tiver n equações diferenciais, você resolve n equações diferenciais por conta desses Ansites. E aí você vai ter, por exemplo, esse tipo aqui de equações, né? A n, né, que são as constantes, né? Igual 0,2 a n mais beta ao quadrado vezes a n menos a n mais 1, certo? Isso aqui é o índice, mais beta ao quadrado a n menos a n menos 1, né? Igual a zero. Lembrando que o meu beta aqui, né, ao quadrado, é o K sobre M. E o ômega é 0 ao quadrado, é igual a G sobre L. É isso. Então, como é que fica na forma matricial, né? Como é que fica na forma matricial? É o seguinte, você tem agora a matriz emissão, que eu disse para você, vai ser mais ou menos assim, ó. Ômega 0 ao quadrado mais beta ao quadrado, né? Aqui embaixo vai ser menos beta ao quadrado, e aqui vai ser menos beta ao quadrado, né? Aí aqui reticência, 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 reticência. No meio da matriz você vai ter uma coisa assim do tipo, ó, H0 ao quadrado mais 2 vezes beta ao quadrado, né? E aqui vai ter embaixo o menos beta ao quadrado, e do lado aqui vai ter o menos beta ao quadrado, certo? E aí reticência, 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 aqui vai ter o menos beta ao quadrado, aqui reticência, 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 menos beta ao quadrado, né? H0 ao quadrado mais beta ao quadrado, né? Aí fecha. O restante aqui é zero, né? Zero, aqui é zero. Isso é igual a zero. Então, para você encontrar aqui suas autofunções, né? Então, autofrequências, né? Frequências, você tem que resolver isso aqui, ó. Determinante, né, de m menos ômega ao quadrado. Aqui a matriz unitária, que é a matriz de identidade igual a zero. Então, isso aqui é o que nós chamamos de diagonalizar, né? Diagonalização. Então, é através da diagonalização que você encontra os modos normais e as altas frequências, né, que são os altos valores. As altas frequências são os altos valores. E os modos normais são os autovetores. Né? E diz o respeito de como comporta cada corpo em termos de oscilação, né? Em conjunto, né? Digamos assim. Você está trabalhando agora, cada oscilador, né, acoplado um ao outro. Né?